Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos ali uma afirmação, né, de que é que quando essa esfera ela vai mais para cima, né, ela se afasta mais do solo, a sua sombra fica muito pouco nítida. E a gente tem que achar qual é a justificativa para que isso aconteça, tá bem? Então vamos analisar as alternativas. A diz que o Sol é uma fonte extensa de luz. Isso é uma verdade. O Sol realmente é uma fonte extensa de luz. A gente só quer saber como que isso vai influenciar. Tudo que está escrito ali nas alternativas é verdade, acontece realmente. A gente só quer saber se é aquele fenômeno ali que realmente faz, né, com que haja essa formação aí da imagem menos nítida. Então vamos aqui, ó, eu desenhei o Sol, esse daqui seria o Sol como sendo uma fonte extensa, porque o Sol ele é tão grande, né, que chega, por exemplo, se você olha para o céu, ó, não tem jeito de fazer essa experiência, né? Senão seu olho vai doer. Mas quando a gente olha para o céu, a gente não vê o Sol apenas como um pontinho. Não é tipo um feixe de laser, assim, que a gente vê só um fiacinho de luz, assim. Sabe? O Sol, a gente vê ele como? A gente vê ele redondinho. Tanto que quando a gente era criança, a gente desenhava o Sol redondinho. Por quê? Ele é um objeto de tamanho considerável. Se a gente olha para o céu, a gente vai conseguir ver o Sol redondinho lá emitindo todos os seus raios. Ele é um corpo extenso. Se você olha, você vai conseguir identificar o Sol mesmo, né? Porque ele é tão grande que mesmo aqui da Terra, a gente olha e a gente consegue ver esse Sol com um tamanho considerável. Então, ele é sim uma fonte extensa de luz, ou seja, vai vir luz de todas as suas extremidades. Então, por isso que a gente considera assim, não é tipo só um feixezinho de luz que vem luz só de uma direção, tá? Então, aqui, com essa fonte extensa de luz, a gente faz como? Pega cada uma das extremidades e traça pelas duas extremidades do objeto. Então, aqui, peguei e tracei pelas duas. No ponto aqui de intersecção delas, né, vai ser a formação da sombra. Aqui a sombra vai ser menorzinha do que o objeto. E essas daqui, onde existe a incidência de uma parte da luz, mas não existe da outra, é a região de penumbra, que é tipo aquela sombra mais clarinha, sabe? Quando nós afastamos esse objeto do chão, né, nós levantamos ele, no caso aqui a 200 centímetros do chão, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais perto dessa fonte de luz, e daí quando a gente faz o desenho, você pode ver que a sombra vai aumentar e a região de penumbra vai aumentar. Ou seja, antes a imagem, que era feita com esse tamanhico aqui, agora vai ser feito com esse tamanho aqui. Tá? Você vai enxergar a projeção dessa esfera no chão desse tamanhão todo, entendeu? Por que que isso vai ser menos nítido? A sombra nada mais é do que uma imagem. Ela é a formação de uma imagem, só que em preto e branco, né? A gente enxerga ela em preto e branco. Então, o que que vai acontecer de diferente? Nada, a gente pode considerar como uma imagem normalzona, né? Daí, por exemplo, quando você tem lá, tira uma foto no celular. Quanto mais você aproxima, se você for dando zoom na tela da foto, né, menos nítida a foto vai ficar. Por quê? Quanto mais a gente aumenta a imagem de um objeto, menos nítido ele fica, porque ele tem que aumentar a sua escala com a mesma proporção do objeto aqui, ele tem que aumentar a sua escala. Ou seja, todas as dimensões desse objeto precisam ser aumentadas para formar a imagem. Quando você vai aumentando, essa imagem vai perdendo a nitidez. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ó, deixei tudo escuro, tá? Minha sombra tá aqui ainda, mas fazer o quê? E eu tô aqui com a sombra da minha caneta. Vamos ver assim, ó. Olha só, aqui tá bem pertinho de onde vai se formar a imagem. Olha só que nítido que tá. Dá até pra ver a diferença ali do cano de tinta. E agora eu vou indo aproximando da fonte de luz, afastando ela. Olha como ela vai aumentando e vai ficando menos nítido. Olha ali as margens dela já borradas.
Olha só como você já não consegue ver bem. Se eu aproximo aqui a parte mais lá de cima dela, né, a gente já não consegue mais definir tanto as diferenças que a gente consegue definir aqui pertinho. Por exemplo, tá vendo? Olha só a diferença de nitidez aqui e aqui. Olha só. Tá vendo essas margens borradas, os riscos que você não consegue definir onde começa e onde acaba? Isso que é nitidez. Então, sim, quando a gente tem essa fonte, né, de existência, que ela forma a penumbra, aumentando o tamanho da imagem, né, e por ser essa parte mais borradinha, aí sim existe essa formação de menor nitidez. Se fosse uma fonte pontual, formaria-se apenas a sombra, né? Que é a região ali realmente sem nenhuma incidência de luz, que daí não tem como a gente diferenciar nada, né? Mas com essa região de penumbra é o que faz ali as bordas, né, meio borradas, que é o que deixa sem nitidez. Então, por isso que tem que ser extenso, porque fonte pontual não forma penumbra. Aí a B fala, o índice de refração do ar depende da temperatura. Isso não interfere em nada, tá? O índice de refração do ar, né, que é o famoso N, ele vai definir apenas na separação das cores quando elas chegam, né, no ar, né? Porque antes elas no vácuo elas estavam se propagando tudo junto. Aí quando elas chegam no ar, elas vão se separando conforme o índice de refração diferente. Mas isso aí não interfere em nada, né? O que interfere pra gente aqui é essa intersecção com o objeto. C. A luz é um fenômeno ondulatório. Realmente não tem diferença se a gente considerar ondulatório ou corpuscular. Porque aqui a gente vai estar pensando, né, na formação da sombra mesmo. A luz, tanto nos fótons quanto na ondulatória, ela vai sim formar a imagem, né? Tipo, se tu pensar na teoria corpuscular e na teoria da ondulatória, a gente consegue ter essa luz formando imagem normalmente. A teoria corpuscular não reitera, né, não se opõe a essa formação de imagem aqui, tá? Ainda mais a sombra também ocorreria normalmente, porque aqui a gente não considera que existe uma interferência, tá? Aí a D, a luz do sol contém diferentes cores, tá? Isso não muda nada, né? A sombra ali é sempre formada em preto e branco, porque é como a gente considera que o anteparo vai absorver todos os comprimentos de onda. Então não interessa se é verde, amarelo, azul, isso aí não tem diferença. E aí, a difusão da luz do ar borra a sombra. Difusão da luz do ar. O que que é isso? É quando um comprimento de onda, né? Ele acaba aqui, ó. Que lembra que se separou? Aí alguns comprimentos de onda, eles conseguem se propagar mais do que outros, tá? E daí, o que que acontece? Por exemplo, isso aqui é o que explica a gente ver o céu azul durante o dia e vermelho durante o pôr do sol, por causa da difusão da luz no ar, tá? Mas essa difusão da luz estaria relacionado aqui com o índice de refração, depende do índice de refração. E não é a difusão da luz que provoca a imagem borrada, é a penumbra que provoca a imagem borrada, que é esse espaçozinho ali onde é meio que um cinza, assim, que a gente considera ali, né, que é essa região meio indefinida. A sombra é a região onde realmente não chega a luz, e a penumbra é onde chega um pouquinho de luz, mas ainda não chega a luz suficiente para a gente não ver o objeto, tá bem? Então, por isso que é a alternativa A, tá? Porque por ser uma fonte extensa, ele provoca aqui essa formação maior de penumbra e também uma sombra maior, ampliando a imagem. Com a ampliação da imagem, a gente consegue ter ali uma imagem menos nítida, tá bem?